Olá, pessoal! Jaqueline da GL aqui. Hoje, em mais um episódio do nosso GLcast, quem vai bater um papo comigo é o Ivan Neto, da TBM, uma grande fiação de fios diferenciados aqui do Brasil, a maior, né, Ivan? E já há 50 anos no mercado. Isso. Então, quero te agradecer por estar aqui para bater esse papo comigo e com a gente. E aí, Jaque, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. É sempre muito bom contar um pouco da nossa história, das nossas dificuldades, das nossas aventuras aí. E mais especial ainda, ser via GL, né, que é um parceiro nosso que a gente tem um carinho gigantesco aí. Oh, valeu, Ivan. Obrigado mesmo. E essa história que deve ter tido muitos percalços e conquistas e desafios, né? Porque 50 anos, tu já tá hoje à frente, terceira geração, né? Conta um Terceira pouco aí geração. dessa história, para quem não conhece a TBM. A TBM, ela foi fundada pelo meu avô e pelos irmãos, né, há 50 anos atrás. E eram duas empresas dentro do grupo ali de irmãos deles, né? Eles eram de uma cidade do interior do Ceará. E aí eles criaram um banco, né? Que veio a se tornar o Bic Banco, que hoje foi vendido para um banco chinês. E a TBM, né? Antes da TBM, o meu avô e os irmãos, eles tinham usina de beneficiamento de algodão. Porque o Ceará já foi um dos grandes produtores de algodão do Brasil, né? E aí veio a praga do bicudo e dizimou o algodão. E aí eles já tinham esse contato com o algodão desde sempre, desde sempre, desde sempre. E aí resolveram montar essa fiação em Fortaleza. E quando a TBM foi montada, ela não era só do meu avô, ela era dos 7 irmãos, né? Ah, 7 irmãos, então, Sete irmãos. sócios. E aí, na época, não sei se meu avô ainda presidia o banco, mas aí ele foi para tocar a TBM e depois de um tempo ele viu que queria ficar na TBM e ele tinha dois irmãos que eles eram coronéis do exército. E aí os coronéis, né, que é o coronel Adalto e o coronel Humberto, eles ficaram com o banco, né, foram comprando a parte dos irmãos e o meu avô vendeu a parte dele do banco e foi comprando a parte dos irmãos. E aí foi quando a TBM ficou só do meu avô. E Foi aí o que foi picado pelo têxtil, foi o teu foi, avô. foi. Hoje, assim, os outros irmãos, né, eles não têm mais nenhuma de indústria, assim, a gente é a única indústria da família, né? Só que eu não sei exatamente que ano foi isso, não vou saber me recordar. Mas foi daí que o meu avô chamou o meu pai para trabalhar na fábrica. Já preparando, pensando numa Isso. Mas sucessão, o né? meu pai, ele já tinha negócios fora da empresa, né? Ah, então não foi o primeiro negócio do teu Não, pai, a não. TBM. Se eu não me engano, o meu pai trabalhava na TBM, assim, novinho, e aí ele saiu da empresa, né? Porque, enfim, a empresa não era só do meu avô, tinha um monte de irmão, e etc, etc. E foi voar, né? E Fazer o aí que ele ele queria. foi se aventurar fora. Aí criou algumas empresas, uma construtora, uma concreteira. Assim, ele teoricamente já não dependia assim da TBM. Meu pai começou a trabalhar muito cedo e sempre foi muito empreendedor, muito, assim. A veia do meu pai é de empreender, né? E aí, quando ele voltou para a TBM, meu avô chamou ele para e aí ele já foi com um cargo já mais alto nesse momento. Eu acho que ele já devia ter uns 28, 29, algo assim. E aí foi. E dali foi tocando. E quando tu entrou na TBM? Eu entrei assim que eu voltei do intercâmbio, em 2011, eu tinha 17 anos. Ah, já entrou bem mais novo que teu pai. Não, mas da primeira vez que meu pai entrou, eu acho que ele entrou ali pela minha idade, mais ou menos. Só que não Eu acho. Aí ficou. ficou um tempo lá e tal, enfim. E aí saiu e voltou. Mas o meu pai, ele assumiu a empresa muito cedo. Tipo, hoje eu tenho 30, vou fazer 31 em fevereiro. Acho que meu pai assumiu com uns 28, 29, assim, um pouco antes que eu. Mas a sucessão do meu pai pro meu avô foi uma sucessão mais complexa que a minha, Que é do que a teu do meu pai pra pai para tua. mim, né? Porque os diretores não aceitavam muito meu pai e acabava que eles
assim, eu peguei um ambiente muito favorável lá na fábrica, sabe? Meu pai pegou um ambiente mais hostil. Talvez até por gerações, né? Essa Isso. geração de avô para o teu pai era uma geração muitas vezes mais É, assim, é outra conservadora cultura, né? e O meu avô era é, muito mais duro com o meu pai do que o meu pai é comigo, né? Não tem nem comparação. Mas o meu pai, assim, ele sofreu muito nesse primeiro momento, principalmente na mão dos diretores ali da época, sabe? da cultura interna mesmo da TBM. As histórias que ele me conta é bizarra. E aí, e eu não, assim, assim, eu comecei a andar na fábrica muito novinho, assim, todas as férias eu ia pra fábrica. Assim, fazer nada, ficar Era brincando teu no, playground. no computador, né? Mas eu sempre ia e eu sempre almejava muito, assim, ter aquela posição do meu pai, né? Então eu acho que esse, assim, essa vontade que eu tive de ir trabalhar na empresa nasceu muito cedo em mim, porque você tinha o meu avô com, com o nome Ivan, né? E eu era muito, ainda sou, né? Porque o meu avô ainda é vivo. Eu era muito próximo do meu avô, muito, 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 muito. E tinha meu pai com o nome Ivan também. Eu, porra, eu quero ser eles, né? No Aham. futuro. Então isso foi muito natural, né? Assim, esse meu desejo de trabalhar lá, assim, eu nunca, na vida, eu nunca cogitei, nunca passou pela minha cabeça de eu fazer outra coisa a não ser ir trabalhar na TBM e na Filat, né? E aí, quando eu voltei do intercâmbio em 2011, eu comecei a trabalhar lá, mas como estagiário, né? Assim, não tinha cargo, não tinha nada. Tinha que aprender também muito, Isso. né? E aí eu dei uma rodada geral nas áreas todas. Ficava 3 meses, 6 meses, um ano, depende da área. Fiquei um ano dentro da fábrica, todo dia, aprendendo, etc. E aí, a última área que eu fiquei foi a área comercial, né? E aí foi a que eu gostava mais, que eu me identifiquei mais, achei mais legal e tal. Mas foi assim, eu fui cedo e eu sempre, no começo dava muito trabalho, né? Demais. Assim, eu brinco com a Sheila, né? Que hoje ela é a diretora da Filat e ela foi minha primeira chefe lá, né? Que no começo eu dava mais trabalho do que qualquer outra coisa, né? Eu conversava com todo mundo, eu saía mais cedo, eu saía e não Atrapalhava os avisava, outros. atrapalhava. Aí ela, meu Deus, esse filho do dono aí chegou pra atrapalhar com força, né? Mas a vontade de querer fazer melhor e estar lá foi muito maior do que esse incômodo e deu no que deu, né? Tá aí hoje à frente da TBM e levando os negócios pra cima. Mas foi um desafio grande, assim, né? Acho que quem vê de fora acha que ir trabalhar logo no negócio da família, um negócio já pronto. Óbvio que criar um negócio do zero é extremamente mais difícil, né? Mas, assim, a sucessão em si é um negócio complexo, né? Assim, você, querendo ou não, tem uma cobrança e uma expectativa muito gigantesca em cima de você e também tem a nossa autocobrança de será que vai dar certo, será que eu vou conseguir? E você começar a ter autoconfiança que você de fato é capaz e ganhar o respeito da galera. É tipo, eu tinha diretor lá que eu chamava de tio. O Marcelo eu chamava o Marcelo de tio. Né? O Marcelo me conheceu e tinha, sei lá, 2 anos. O Ricardo me viu nascer. Né? Sim, Então, vários que assim, ainda estão lá até hoje, né? pra eu conseguir ganhar o respeito deles por mérito meu, né, assim, e não Sim. ser apenas porque eu sou o filho do dono, isso exige muita coisa, né? Assim, eles têm que acreditar que eu sou capaz, né? E assim, eu tive muita sorte de ter um ambiente muito favorável. Óbvio que tive dificuldade de mudança de cultura, né? Que isso é Toda muito sucessão passa, né? Acho que isso, por essa mudança de cultura, até por idade, gerações. que isso é muito forte. Mas eu tive, assim, eu acredito que eu tive muita sorte, até porque eu tenho amigos também que estão na minha mesma situação de ser sucessor e, e todos reclamam muito do nível de autonomia que o pai dá para eles, né? E eu falo, tipo, galera, pois assim, eu tenho que agradecer de joelho porque
o nível de autonomia que meu pai me dá e de confiança que ele deposita em mim é muito, assim, eu não tenho nada a reclamar, sabe? Mas também, Ivan, a gente pode trazer aqui um ponto que é pela credibilidade que tu passou para ele, né? Talvez ele não te daria tanta carta branca se não confiasse. Então, um pouco Óbvio, pode ter sido sorte, óbvio. como tu falou, mas E muito até uma de característica mérito. dele, assim, ele sempre foi muito claro na cabeça dele, e o meu pai, ele não é uma pessoa que tenha vaidade, assim, ele não se apega ao cargo, disse, tô aqui porque, diferente do meu avô tinha essa vaidade de querer ser presidente da TBM, sabe? Uhum. E o meu pai não, o meu pai, ele não tem essa vaidade toda, sabe? Então, ele, assim, de certa forma abriu mão do controle de muita coisa, mas isso com certeza foi assim um grande ponto de sucesso nessa transição que ainda está Sim. acontecendo, né? De certa forma, mas para que, enfim, as coisas acontecessem numa velocidade maior, sabe? E que tinham que acontecer até para acompanhar o mercado, né? Porque muitas vezes, se a sucessão demora, nem sempre é culpa do sucessor, mas muito do sucedido que não, E eu vou te não dizer uma coisa, larga a rédea. o desafio para o sucedido é tão difícil quanto para o sucessor, porque assim, você abrir mão, querendo ou não, tipo, quando meu pai pegou a TBM era infinitamente menor do que ela é hoje, né? Assim, em todos os sentidos, né? A Filat nem se fala, a Filat nem existia, né? Quando meu pai assumiu a empresa. E hoje a Filat é uma empresa que cresce, que a gente, enfim, que tem o mesmo nível de amor e de importância. As duas Que é para a empresas hoje têm TBM, né? igual, né? Uhum. E você meio que abrir mão disso, né? E ver que tem uma pessoa nova chegando e que as pessoas, de certa forma, não lhe procuram mais da forma que lhe procuravam antes, que você muitas vezes não sabe de algum ponto importante, porque, enfim, faz parte do Sim, da dia a dia sucessão, ali e é. tal. Então, para o sucedido trabalhar isso, Também é difícil. é algo que precisa ser trabalhado. E meu pai, ele sempre foi muito, ele tem uma característica que ele sempre se programa muito, sabe? Então, final de 2018 por ali, ele começou a fazer uma mentoria para tratar isso na cabeça dele, do fato dele ser Ser o sucedido. sucedido, né? Aham. Que bacana. Não, e assim, né, Ivan, é ônus e bônus, né, de você ser o sucedido, de você ser o sucessor, mas toda empresa precisa passar por isso e agora é uma responsabilidade grande, né? Tu mesmo comentou, essa sucessão ainda está acontecendo, mas cada vez a responsabilidade vai aumentando. Porque imagina, devem ter tido muitos desafios lá atrás e vão haver outros na frente e agora a bola está contigo para chutar. Essa transição até, houve essa transição de gerações da TBM, do teu avô para o teu pai, agora contigo, mas teve uma transição até de produto também há uns anos atrás, né? Como é que foi essa parte? Porque a TBM nasceu como fiação, produzindo fios basicamente commodities, né? De algodão e hoje é a maior fiação de diferenciado do país. Então, como que foi essa mudança e essa ideia de mudar a Parque Fabril, mudar a cartela de produtos para partir para essa linha de diferenciado? Mas, na verdade, assim, sem querer contar uma história bonita, a gente mudou para sobreviver. Assim, quando, Foi quando na a Ásia, crise. quando a Ásia e ali no primeiro momento a China, né, começou a colocar fio exatamente igual ao que a gente fazia, fios commodities, fios, enfim, fios de poliéster, de algodão, viscose e tal, com um preço muito mais barato do que o que a gente era capaz de produzir, a gente viu que era questão de tempo para a gente quebrar, né? Como inúmeras fiações no Brasil fecharam. Tinham várias fiações no Ceará, várias. E hoje tem só a gente e a Têxtil União, né? E a gente viu que a gente precisava mudar a estratégia da empresa 100%, assim,
virar ela de cabeça para baixo, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Faz uns 20 anos. Uns 20 anos atrás. Mais ou menos em 2000 Mas ousado, né? é, Porque hoje a gente olha os fios, 2004, mais ou o menos. portfólio de fios que a TBM produz e acha prático, fácil e, beleza. É comum hoje pra nós, mas deve ter sido uma coisa de doido mesmo ter mudado essa fábrica, né? Assim, não só mudar a fábrica, assim, porque a fábrica em si, se você pegar uma fábrica de um 100% commodity, né, a linha de abertura é a mesma, o passador é o mesmo, o carro é o mesmo, filatório é o mesmo, sabe? É muito mais, é óbvio que dá muito mais trabalho, né? Hoje a nossa fábrica, ela é capaz de fazer, ela é muito mais flexível, né? Porque não adianta nada eu ter 200 tipos de fio, se a gente colocar todos os títulos, é o que a gente tem hoje, né? E você não conseguir entregar isso rápido, né? Então a gente teve que ao longo do tempo ir tornando a fábrica muito mais flexível e podendo rodar vários tipos de fio e misturas de fibras diferentes ao mesmo tempo, né? Mas na época, assim, foi uma virada de cabeça nossa gigantesca, assim. Imagina uma indústria uma fábrica, né, uma equipe industrial que produzia 10 tipos de fio, basicamente 100% algodão, tinha uma coisinha outra aqui outra de poliéster, e mudar tudo, assim, é uma mudança muito drástica, Deixou muito drástica. alguns funcionários de cabelo branco, noite sem dormir. E desde essa época até hoje, o nosso diretor industrial é o mesmo. E o nível de força que a nossa equipe industrial abraçou isso foi bizarro. Bizarro, bizarro, assim, é surreal o que eles foram capazes de fazer. Surreal, surreal, surreal. E também a nossa equipe comercial, né? Desde a nossa equipe comercial interna e principalmente o representante, porque antigamente, nessa época, né, representante, até como hoje, né, assim, você vai vender um penteado, você tem que ter qualidade, entregar de uma forma que o cliente, que atenda o cliente e preço, né? Não tem mistério. É um fio que todo mundo no mercado já conhece, né? É muito né? fácil, enfim, hoje a relação é muito mais a relação do representante com o cliente e com a empresa também, né? Hoje está muito relacional, né? Assim, muito mais do que talvez fosse antigamente até. Mas o representante, ele tinha um trabalho infinitamente menor do que ele tem hoje de vender um fio diferenciado, né? Até porque, Ivan, eu imagino que as malharias não deveriam estar adaptadas a rodar isso, né? Não sabiam o que era. Então, tipo assim, a galera chamava a gente de louco. Vocês são loucos, vocês vão quebrar, isso não tem sentido. Isso não... Vocês estão ficando loucos. E aí, e vocês, enquanto fábrica de fio, fiação, passavam esse conhecimento também para a tecelagem, para a malharia que iria rodar aquele fio? Porque uma coisa é você rodar um fio liso, 100% penteado, que o mercado já estava adaptado. Aí você enfia lá um flamê, um botonê, a gente né? teve várias Como é que rejeições. foi? Teve tanta rejeição comercial em si, né, do cliente... Da equipe, do time? Do cliente, de fato, meio que naquele momento, tipo, até debochar um pouco da gente, né, tipo, pô, vocês estão ficando loucos, isso não existe, você, tipo, ri da nossa cara. E a gente, com firmeza de propósito, foi, com um discurso muito alinhado, muito bem montado, né. Os clientes tinham muito medo de, eu vou entrar nisso daqui, mas vocês são... É a única fiação que tem no Brasil que faz isso e quando eu for querer comprar de novo, vocês vão aumentar o preço. Né? E a gente falava, a gente pode até fazer isso, mas vocês só vão cair uma vez. Na segunda vez, na terceira vez que vocês forem comprar, vocês não vão comprar da gente. Vocês vão, assim, a gente tem que passar um nível de confiança para vocês, que a gente é sério, honesto, né? E que a gente não vai colocar um preço absurdo só porque a gente faz. Porque senão o produto não vai dar custo para a confecção, né? E aí o cara tira de coleção. E aí teve outro ponto muito crítico que foi das malharias aprenderem a rodar isso, né? Porque, como você falou, eles queriam comparar isso com fio penteado.
né? E é totalmente diferente. De fato, as máquinas rodam mais devagar, o fio é... Porque a gente, no começo, a gente tinha muito fio com efeito físico. E o fio com efeito físico, na verdade, é um defeito que você coloca propositalmente no fio, né? E ele, de fato, é um fio que quebra mais, é um fio que roda mais devagar, mas que tem um valor agregado muito maior, né? E aí, ao longo dos anos, né, assim, hoje, né, depois de 20 anos, a gente foi aprendendo, assim, tendo um know-how esse know-how foi crescendo ao longo do tempo, né? A gente começou a criar, porque assim, é um trade-off muito forte, né, do comercial querer vender tudo, né, em quantidades pequenas, porque o cliente que compra fio diferenciado, ele não vai comprar múltiplo de carreta, né, como ele compra um fio penteado que sabe que vai usar. Ele só compra se, de fato, ele colocar na coleção e se aquele item da coleção dele que está usando o nosso fio diferenciado, de fato vender, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de as quantidades serem muito pequenas, né? Assim, antigamente o nosso múltiplo era, tipo, uma carreta nossa saía com 1 ou 2 entregas no máximo. Hoje uma carreta nossa sai com 10, 12 entregas, né? Nossa. E daí enfim, a gente foi colocando regras para também tornar a fábrica produtiva, né? Limitando a quantidade de mistura. No começo a gente lançou muito fio, com muita fibra, e via que não era viável tecnicamente. Tinha até coisa que também não tinha muita saída comercial, e a gente foi diminuindo esse portfólio, colocando que de fato que a gente conseguiria rodar com segurança, que de fato tinha venda boa. E como a TBM foi pioneira nisso aqui no Brasil, é claro que seria ela a acertar e errar, né? Até esses fios que não performaram, natural que isso acontecesse, porque não tinha como saber o que o mercado iria consumir sem deixar à disposição desse mercado toda essa cartela de fio diferenciado, né? E querendo ou não, isso é 100% correto, mas assim, você explicar para um cliente que colocou um fio na coleção e que apostou e fez desenvolvimento e etc, etc, é foda, né? Tipo assim, a gente ficava um pouco ali naquele momento com a imagem manchada, né? Mas assim, depois que a gente aprendeu com os nossos erros, né? E também aprendeu com os nossos acertos, hoje, assim, o cliente pode ter total segurança que um fio que está rodando hoje, ele já foi massivamente testado, que ele tem viabilidade técnica, né? E que ele vai ter a segurança de que se ele colocar na coleção, a gente vai ser um fio perene, né? Óbvio que, assim, não vou dizer que é impossível a gente tirar um fio de linha, mas isso não vai acontecer se tiver muito pequeno. Não, isso não vai acredito que não aconteceria se tiver algum cliente com ele na coleção. Não, se for tirar, vai ser um fio que está lá 1, 2 anos e não teve saída, né? Exatamente. Mas é isso, assim, e é muito, assim, ficou muito enraizado no nosso DNA, sabe? Assim, de realmente se voltar para ser uma fiação do nosso tamanho, né? E voltada totalmente, assim, com o propósito de, se desse, produzir 100% com fio diferenciado. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu essa façanha, né? Mas, na nossa visão, a gente tem metas grandes de aumentar o percentual do diferenciado no nosso mix de venda, e metas bastante desafiadoras, né? Mas que a gente sabe que, para a TBM ser o máximo longeva possível, para a gente comemorar 50 anos, mais 50 anos, né? Ela passa pelo nosso mix de venda ser muito mais voltado para o diferenciado do que para o commodity, sem sombra de dúvida. E a TBM sempre está preocupada em outras particularidades do mercado, essa parte sustentável, né, Ivan? Eu vejo a TBM muito empenhada em buscar certificações, em sair na frente também para buscar uma fibra que tenha esse apelo sustentável. Como que vocês enxergam isso para o futuro? Essa parte da sustentabilidade também, e como que está hoje isso lá dentro da TBM? Assim, a gente sempre se preocupou em sempre comprar as fibras sintéticas, principalmente, né?
sempre de marca, de produtores de ponta, né? Porque como a gente faz muita mistura, faz muito efeito e isso exige muito da fibra, a gente precisa ter uma fibra de qualidade, né? Então, mesmo antes que ninguém falava em sustentabilidade, que não tinha nada disso, nada de ESG, nada, a gente sempre veio comprando basicamente dos mesmos fornecedores. Então, assim, fornecedor de poliéster, a gente compra de 2, 3 a 15 anos. Fornecedor de viscose, mesma coisa. E aí, esses fornecedores, à medida que o tempo foi passando e que isso foi sendo exigido pela população, pelo consumidor, pelas grandes marcas, Geralmente lá fora isso é muito forte, né? muito forte. Então, automaticamente, a gente foi tendo isso, né? Então, assim, hoje, todo o nosso algodão, na verdade, todo o algodão brasileiro, né? Ele é aquele selo lá, BCI? BCI, né? Então, a gente sempre teve isso. Nossa viscose tem todos os selos de Ecotex, a gente trabalha muito forte com a Lenzing, com a Birla, né? Mas com a Lenzing principalmente. Então, nosso modal também todo Lenzing, Lyocell, poliéster, a gente também tem poliéster PET, Linho certificado linho também. também. Tipo, o linho é uma fibra que a gente sempre comprou do mesmo fornecedor, Ou seja, lá atrás já por conta de tinha, qualidade. Então, aham, já tinha certificação antes do mercado pedir por ela. exato. Então, assim, e aí, só que a gente nunca divulgava isso de uma forma como a gente está divulgando agora, né? Então, assim, todo tipo de selo que possa ter com relação às nossas fibras, a gente tem todos, 100%. Ivan, como tu enxerga essa parte da sustentabilidade? Assim, tem volta ou não? Daqui é só aumentando a exigência do mercado por essas fibras com apelo sustentável. Assim, eu acho que, assim, quando você olha de ser sustentável, não é simplesmente fazer bem pro meio ambiente, né? Porque, assim, hoje tem muita gente que quer ser sustentável a qualquer custo e, na verdade, nem é, né? Tem muita marca que está muito mais no discurso do que, de fato, sendo sustentável, né? Aí tem outra discussão, algodão orgânico. Hoje, o algodão plantado nos Grandes grandes produtores. produtores, né? Tipo, Brasil, Estados Unidos, Austrália, eles têm colheita mecânica, né? E aí, como a colheita do algodão orgânico, assim, a produção é muito pequena, né? Essas produções são todas produções que a colheita é manual, né? Tipo, será que o pilar social do SG, tipo, de fato é sustentável você ter uma pessoa na lavoura, tipo, carregando fardo de algodão, saco de algodão, versus estar numa máquina colheitadeira com ar-condicionado, tipo, enfim, eu penso muito nisso, sabe? Mas assim, todo o algodão brasileiro, ele tem o selo BCI que diz que, não te- que o algodão não é análogo a trabalho escravo, né? É, mas eu acredito que isso seja uma tendência que não tem volta, né? Assim, principalmente com a mudança das gerações, né? Cada vez mais A consciência do consumidor tá também, né? mudando demais, demais, demais. E de fato, uma hora a gente teria que se preocupar com O meio que ambiente. rumo o meio ambiente vai tomar, né? Mas para mim o apelo social, no meu ponto de vista agora, até enfim, em ações que a TBM faz e que a Filat faz, óbvio que a gente não faz nada irresponsável no sentido de ambiente, né? Tanto é que a gente paga mais caro em fibras que são homologadas, né? Do que outras fibras, mas a gente é muito mais ativo no social, sabe? Em ter ações dentro da fábrica, na comunidade em que as fábricas estão inseridas, de engajar os funcionários enfim, fazer o bem. Tipo, um dos nossos valores, né, que a gente tem 4, um deles é ser do bem, né? Enfim, ser do bem com um colega de trabalho, dentro do time,
com o fornecedor, com o cliente, né? E aí a gente faz muitas ações para fortalecer esse nosso valor, que é ser do bem, sabe? Então a gente está Legal. sempre movimentando esse pilar do SG. Que legal. E isso com certeza reflete no ecossistema de forma geral, né? Porque pessoas boas vão transformar o seu ambiente em um ambiente melhor. Muito o time, muito. Imagina, lá eu tenho certeza que tem pessoas trabalhando com vocês há mais de décadas, né? Várias pessoas importantes, que nem tu comentou, o teu chefe industrial, que era o mesmo há 20 anos atrás, quando a TBM fez a transição. Então, já está mais tempo que a terceira geração, que é você, né? Lá. E, Ivan, uma outra coisa que, assim, o mercado tem muita dúvida e dúvida barra curiosidade, né? Essa parte das fibras, assim, são muitas fibras. Então, hoje a TBM tem viscose, tem linho, tem poliéster PET, algodão, liocel, modal e talvez eu ainda esqueci algumas aqui. Como que funciona essa precificação? Porque parte é importado, aí o algodão é nacional, aí o dólar sobe, o mercado não entende porque os fios de algodão subiram, uma parte desse mercado que talvez não está tão maturado com informação. Tu consegue explicar, assim, brevemente, para qualquer pessoa que está nos ouvindo, entender como que funciona o bastidor da fiação nessa parte de custo de fio? Sim. É assim, hoje, né, assim, faz um bom tempo que fibra sintética é tudo importado, né? Não tem o que discutir, não tem, assim, tem Não tem uma ou duas produtor? fábricas aqui de poliéster, não tem mais fábrica de viscose, enfim, então é tudo importado e assim, é um preço muito mais estável do que o algodão, por exemplo. É mesmo? O importado consegue ser mais estável? Sim. Porque assim, o algodão, na verdade, ele é um commodity agrícola cotado em bolsa, assim como é a soja, assim como é o milho, assim como é o café. Da mesma forma que o petróleo varia na bolsa, o algodão varia na bolsa. E hoje tem muita especulação em cima de commodities agrícolas, né? Tem muito fundo gigantesco que compra a opção de algodão, que compra a opção futura de algodão, que compra a opção futura de soja, a opção futura de ouro. São investidores Então, que são investem... fundos investidores... 100% investidor que aposta ou não em posição de algodão. Isso faz com que o preço da commodity em dólar, em bolsa, que o algodão é cotado na bolsa de Nova York, varie absurdamente, né? Assim, com essas loucuras que a gente está tendo macroeconômicas no mundo, né? De juros subir, de dólar subir, de Guerras, né? guerra em país que produz petróleo. Então isso deixa as commodities mais voláteis, né? E mesmo o algodão sendo produzido no Brasil, ele é uma commodity que ela é vendida em dólar. Essa, eu acho que é a maior dificuldade, talvez, de alguns clientes que mexem com algodão entenderem. Porque, poxa, sabem que o Brasil é um grande produtor, de fato é. O algodão que as fiações compram, a pluma, é brasileira, né? Mas o preço não é negociado em real. O Brasil, ele se tornou o maior exportador de algodão do mundo. Né? Ele não é o maior produtor, mas é o maior exportador. Tá? Então, o Brasil, nessa safra agora, vai produzir mais de 3 milhões de toneladas de algodão. O Brasil não consome 700 mil toneladas. Então, mais de 2/3 do algodão brasileiro é exportado. Né? Então, tipo, isso... a maioria absoluta é para a Ásia. Então, assim, os produtores meio que, quer, se não quer, eu mando para fora e ainda recebo em dólar. E aí, um exemplo, a China é o maior produtor de algodão do mundo, mas também é o maior importador de algodão do mundo. É o maior consumidor, né, Isso. de algodão hoje. Então, qualquer movimento que a China faça, tipo, a China começa a comprar algodão. Então, automaticamente, o preço
do algodão em Nova York se altera. E Então, não importa como que tá o mercado brasileiro, zero. né? Zero. O que tem os bases, né, que na verdade um exemplo, o algodão brasileiro, ele é Nova York, mais ou menos o base, que o base ele na verdade, ele é muito mais um custo logístico para levar do produtor até o porto, né? E aí o basis ele sofre uma oscilação muito de país para país, que é um ágio ou um deságio sobre o preço do algodão. Então, por exemplo, se a China, por exemplo, tá comprando algodão brasileiro, então ela vai pagar Nova York mais 200 pontos, tá? E ela pode estar comprando algodão americano que está pagando Nova York mais 50 pontos. Então, naquele momento, o algodão americano está mais competitivo que o algodão brasileiro. Mas o preço do algodão que, por exemplo, a TBM compra, o nível de influência que o mercado local brasileiro tem sobre esse preço é muito pouco. Muito pouco. Falando de pluma, né? Falando de pluma. Uhum. E aí você tem que fixar o preço do algodão, da pluma, e você também tem que fixar o preço do dólar, né? Como é que funciona a compra do algodão? Você faz contratos, pode funcionar de várias formas, né? Mas assim, normalmente as empresas compram um algodão para garantir a mercadoria física, né? Aquela quantidade de algodão. Então, se a TBM consome no ano perto de 30 mil toneladas de algodão, normalmente a gente tende a começar o ano com boa parte desse algodão comprado. Comprado em papel. Comprado em papel. E aí o que a gente faz? A gente fixa só o basis, que é o ágio ou o deságio, tá? E aí esse ágio, se vai ser com ágio ou se vai ser com deságio, aí depende de várias coisas muito influenciadas pelo mercado local. Mas a fixação da fibra, tipo, Nova York agora está 70 centavos de dólar. Será que isso é um preço bom ou não? Pode ser, como pode não ser. Eu posso fixar agora e o algodão papocar e eu me dar super bem, eu posso fixar agora e o algodão despencar e eu ficar totalmente fora de mercado, entendeu? E quanto tempo antes geralmente se fixa esse preço? Cara, Não tem regra. Não tem regra. Tipo, o algodão esse ano bateu $1,20, $1,30 a libra peso e bateu 68 centavos a libra peso. Nossa, gente, a oscilação é grande demais num curto espaço de tempo, E né? fora isso, você tem que se preocupar com o dólar, né? Porque uma coisa é você fixar algodão na libra peso, sei lá, 70 centavos de dólar e multiplicar por 5, outra coisa é você multiplicar por 6. Sim. Né? Então, por isso que as fiações não conseguem fazer programações muito longas, né? Porque a gente pode correr o risco, né? E corre o risco, né? Da gente fixar um preço do fio, tipo, vou vender para um cara que tem um consumo gigantesco aqui 6 meses. E o algodão papocar e eu tomar prejuízo, ou o inverso, o algodão despencar e eu ter um lucro absurdo e o cliente, tipo... Mesmo assim, o cliente vai ficar insatisfeito, né? Insatisfeito. Ou deixa um lado insatisfeito ou outro. Mas o risco com o algodão é muito... É bolsa. É a mesma coisa que você comprar ação de uma empresa. Sim. Não, e imagina, é a matéria-prima básica, né, da maioria das fiações aqui do Brasil. Então, todas elas sofrem desse mesmo problema. Até por isso, então, para quem está nos ouvindo, tem essa dificuldade, às vezes, de precificar coleção, né? As confecções têm muito isso. Você precisa precificar sua coleção, muitas vezes, 8 meses na frente. Só que imagina, durante 8 meses, o que pode acontecer com o preço dos fios, né? Tanto para cima como para baixo. Então, é uma dificuldade que vem aí da origem mesmo. Se você pegar, desde que o dólar bateu 5,60, e agora bateu 5,10, hoje está 5,5. 6,10, né? 6,10, hoje está 6,5, isso é alguma coisa. As fiações não mudaram nada de preço. Pelo contrário, teve até uma queda de preço do fio penteado, né?
Então, assim, uma hora isso vai ter que ser repassado. Estancar, né? é. Porque principalmente nas commodities, as fiações não têm essa margem de lucro grande para suportar um aumento desse de dólar e absorver ele todo, entendeu? Uhum. E talvez só não subiram ainda, né, Ivan? O Porque mercado deu é uma esfriadinha, né, loucura. tal, tá final do ano, E querendo ou outra, não, né? Veio aí essa o situação pessoal econômica. já tá olhando para férias, etc, Sim. etc. E a gente não sabe também para onde vai, né? Porque olhar para preço de algodão é a mesma coisa que olhar para câmbio. Quanto que vai estar o dólar daqui a 20 dias? Ninguém sabe, né? É 50% de chance de errar ou de acertar. Mas são as dificuldades que todos os anos, desde que a fiação existe, tem. Não acho que vai ser diferente, mas é legal tu abrir aqui essa informação para quem está nos ouvindo e não sabe, poder entender um pouco mais aí do bastidor. Sim, da mesma forma que, tipo, uma malharia, uma confecção quer ter minimamente uma estabilidade no principal insumo, né, que na malharia é o fio e na confecção o fio impacta muito, né? Mas pra gente, que o nosso principal insumo é o algodão, a gente não tem previsibilidade nenhuma. Eu posso estar super bem comprado agora e daqui a 2 semanas eu estar pessimamente comprado. Entendi. Nossa senhora, é mais curto do que a gente pode imaginar essa oscilação. Mas assim, se você pega o algodão, principalmente nesse último trimestre, ele tem ficado estável, sabe? Ele tem ficado estável, Mas não é regra, né? não é regra. Mas se você pega a outra ponta que é o dólar ele só tem subido, entendeu? Então, Mas da já mesma mexe forma também. que o algodão, que a pluma tem ficado minimamente estável, o dólar, ele está se comportando de outra forma, ele está subindo muito, entendeu? E com todas essas variantes de mercado, Ivan, seja demanda do mercado para a fiação, ou seja, essa macroeconomia até de países de fora, como que tu vê o mercado têxtil para frente? O que vocês, como TBM, esperam desse mercado? Cara, assim, o mercado têxtil, acredito que como outros mercados, ele é um mercado que sofre muito com a importação, né? Para você ter uma noção, a TBM hoje, em volume, eu acho que ela deve estar com certeza, entre as 3 maiores, né? Então, Produzindo quanto mês? hoje a gente produz, assim, depende muito de mix, de título e tal, mas a gente produz entre 2.100 e 2.200, 2.000 toneladas, 2.200 toneladas por mês, né? E como eu disse, é uma fiação muito grande em volume, né? Fazendo todo esse Essa mix loucura. diferenciado, né? Se a gente Vale um adendo produzisse aqui. só commodity, a gente produzia mais, né? Aham. Por mês, no Brasil, de fio, filamentos, malha, tecido e confecção, sem contabilizar os aplicativos de roupa, né? Assim, tipo Shein, enfim, Esses. sem você levar em consideração a importação que vai direto para o consumidor final, né? Tava entrando uma média de janeiro até setembro de 110, 115 mil toneladas de artigos têxteis por mês. Por mês, Nossa. imagina. Isso Imagina. levando em conta tudo: cama, mesa, banho, Tudo, confecção, tecido, roupa pronta. tudo, tá? Em outubro, assim, o ano de 2024 foi um dos anos recorde de importação, né? Mesmo o dólar estando muito caro e mesmo o frete marítimo tendo subido muito. Então, nada disso foi capaz de barrar esse aumento da importação, né? E em outubro, entraram mais de 170 mil toneladas de artigos têxteis. Tipo, o maior recorde disparado da história. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Assim, muito grande, porque o Brasil não é mais competitivo para exportação, pelo menos no nosso ramo que é fiação, né? Zero competitivo, zero. Qualquer lugar
que que um país asiático seja capaz de colocar o seu Fio. produto, a gente não é competitivo. E não Custo Brasil é muito caro, e não né? é porque a gente não seja capaz de produzir um fio com a mesma qualidade e com o mesmo preço. Tipo, da porta da empresa para dentro, eu diria assim, humildemente, que a TBM poderia bater de frente com qualquer fiação do mundo, em termos de maquinário, em termos de eficiência, Diversidade, sabe, de né? diversidade. Só para tu ter uma ideia, desde 2018 a gente tem exatamente a mesma quantidade de fusos. Um filatório é composto por Uhum. mil e tantos fusos. Então a gente tem exatamente a mesma quantidade de fusos. E a gente passou de uma produção de 1.800 e poucas toneladas para 2.200, Só melhorando a só com performance. gestão, enfim, investindo em informação, em sistema de gestão dentro da fábrica, em testando, aumentando a RPM, etc, etc. Mas, assim, o nível de subsídio que essas fiações asiáticas têm é brutal. Porque, assim, na verdade, você não está competindo com outra fiação da Índia ou outra fiação da China. Você está competindo com o governo chinês, com o governo indiano, com o governo da Indonésia. Então, aí não dá, né? Aí a gente perde sempre, né? Mas isso é uma preocupação muito grande, assim, do que é que vai acontecer, né? Assim, o nível de importação que vai entrar no Brasil. E aí você recebe, assim, umas rasteiras gigantes, né? Tipo, agora acabou de aprovar o antidumping da fibra de poliéster, né? Coisa mais sem Sem noção que noção. existe, né? Não temos nem produtor aqui Tem um, dessa dois fibra. produtor aqui É. que não atende à necessidade do Brasil e que a gente até testou, só que não dá na qualidade que a gente precisa. E aí já é mais um negócio pra gente perder competitividade, né? É, Então é isso, assim. Mas mesmo assim, TBM investindo, o que, que a gente pode esperar É, aí para 2025? assim, a TBM, assim, uma fiação, ela precisa de investimento massivo em tecnologia, em máquina, né? Assim, senão não fica totalmente para trás, né? Mas o nosso grande foco, assim, para os próximos anos, mais do que nunca, vai ser no fio diferenciado, né? Em ter mais produto, em aumentar, melhorar o nosso mix de venda, em depender cada vez menos da commodities, né? Dessa briga de preço. Enfim, além disso, só do produto diferenciado em si, de toda a nossa proposta de valor, seja no atendimento ao cliente, seja no relacionamento, seja na entrega, seja, enfim, qualquer que for possível e necessário para assim o cliente ele ficar tão encantado com a nossa proposta de valor que ele mesmo se eu comprar um penteado ou um poliéster algodão que são fios commodities, né, da Ásia sendo mais barato. Tipo, óbvio que quando for uma diferença muito grande, óbvio que ele vai comprar Sim. da Ásia, né? Mas até uma diferença de X% eu vou optar por comprar no Brasil, porque eu compro em quantidades menores, não tenho um capital de giro gigantesco. Se der problema de qualidade, a fiação assume. Eu posso, enfim, tem prazo, enfim, tem várias vantagens, né? Pode ser mais assertivo na compra. Pode aumentar também o mix, né? Porque no Exato. importado tem essa Porque quando limitação você da compra da Ásia, quantidade. tipo assim, eu quero comprar botonê. Não tem, quero comprar 1.000 quilos de botonê. Tem que comprar Uma um container, carreta. entendeu? Uma Então, carreta. você comprar um container de botonê de qualquer fio diferenciado que seja é muito arriscado, né? Mas, com certeza, a importação é algo extremamente preocupante, extremamente preocupante. E essa instabilidade que a gente tem política no Brasil, né? De ser um governo muito gastador, né? De cada vez mais o empresário, assim, ter a vida mais dificultada, de ter uma carga tributária extremamente cara e complexa, né? De ter um frete
ridiculamente Ineficiente. caro, ineficiente, né? Na vida normal, né? Porque agora o frete marítimo deu uma encarecida, né? Encareceu muito mais e está começando a baixar. Mas levar fio de Fortaleza para a região aqui de Jaraguá, Blumenau e tal, é mais caro do que trazer um container da Ásia para o Brasil, entendeu? Nossa. Então, assim, o empresário como um todo é massacrado por todas essas complexidades que a gente sabe que o Brasil tem, né? Mas, assim, cada vez mais as empresas, né, assim, que têm sucesso, né, que a gente vê, que a gente visita, vocês visitam inúmeros clientes muito mais do que eu, né? Você vê que as empresas que estão tendo uma vida mais, assim, não tranquila, né, mas que assim, que estão obtendo Resultados mais mais êxito, né? positivos, né? São as empresas que estão apostando mais em produto de valor agregado ou que de alguma forma estão se diferenciando, né? Seja no produto, seja no atendimento, seja no serviço, mas assim, eu acredito que se você ficar no papai com mamãe ali, Mais do enfim, mais do mesmo, o mesmo, mercado já tá cheio, você né? vai ser engolido e esquece, com Que certeza. legal, bom saber que a TBM não vai ficar nisso e não é mais do mesmo, e a gente pode esperar muitos fios diferenciados aí, lançamentos, né, Ivan? Eu tenho certeza que quem conhece a TBM, está nos ouvindo, está com essa expectativa alta também. E por ser a maior fiação de diferenciado do país, eu sei que o mercado tem essa dependência, mas tem hoje uma tranquilidade em saber que pode depender da TBM, que ela vai conseguir Então, sim, com entregar. certeza. E assim, a gente nunca teve um propósito tão forte com relação a fio diferenciado, sabe? Se você vê a quantidade de fio que a gente lançou esse ano, principalmente com fibra nova, né? Que tipo, quando você lança um fio, sei lá, um Pima, um Modal, um Lyocell, você não pode, eu vou aqui comprar um contêinerzinho de Pima, um container de Modal e vou ver o que é que acontece. Não existe, porque assim, se o O cliente negócio tem que chegar. gostar e for comprar e eu pensar, vixe, agora eu vou ter que comprar a fibra, vai demorar 3, 4 meses para chegar. E a minha credibilidade com o cliente foi para o espaço, né? Então a gente tem que ter todo um investimento de capital de giro para ter essa fibra em estoque meio que parada, esperando o momento que ela vai ter um sucesso bom e começar a girar, muito grande. Para isso ser possível, a gente tem que ter uma firmeza de propósito, no nosso propósito, né, e na nossa missão, muito grande, né? Então, assim, eu diria, e cada vez que, assim, desde depois da pandemia, né, cada vez que os anos vão passando, eu sempre digo isso no final do ano e no comecinho do ano seguinte, né? A TBM nunca entrou tão preparada em termos de produto, de estar participando de feira, de fazer pesquisa, e de engajamento tanto do nosso time interno quanto do nosso time representantes, mas com um propósito tão forte assim, do sucesso dessa nossa missão, que a gente diz, né, que é vestir o Brasil com o nosso fio diferenciado, né? Então, assim, a TBM está com isso enraizado e a gente está buscando muito isso. Crescer cada vez mais melhorando esse mix. Amém, que assim seja em 2025 e para todos os outros anos seguintes, para fazer outro aniversário de 100 anos agora, né? Mais 50. Vamos ver qual vai ser o sucessor agora. O próximo, até que o Ivanzinho, né, teu filho esteja pronto aí para te suceder. Gente, vamos finalizando aqui mais um bate-papo, mais um podcast. Ivan, quero te agradecer demais por ter aberto aí várias curiosidades da TBM, trazer tanta informação. Obrigada mesmo pelo teu tempo, que eu sei que é sempre tão corrido. Imagina. Então, obrigada aí por esse bate-papo. Imagina, já com prazer e obrigado pelo convite. Assim, tudo que eu falei aqui são temas e coisas que eu adoro falar, assim, adoro compartilhar a nossa história. Né, assim, é uma história que eu tenho muito orgulho de contar, né? Mesmo tendo tido anos de altos e baixos, assim, a nossa história, a nossa cultura, humildemente, é uma história vencedora, né? É uma história que deu certo, né? E, assim, a gente tá com uma energia
e uma ânsia que comece o próximo ano gigantesco para a gente, enfim, continuar nessa jornada tão desafiadora, tão incerta, que tem várias variantes aí ao longo do ano, mas que muito apaixonante, assim, e ver o nosso produto em marcas legais, as pessoas vestindo o nosso produto é muito, muito gratificante, muito gratificante. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Valeu, Ivan. E tamo junto aí. Conta com a GL também para esse ano, esses próximos anos serem tão bons quanto foram esses 50 até aqui. Com certeza. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do nosso podcast. A gente se vê no próximo. Valeu. Valeu, pessoal.